Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa falando tudo sobre o Palmeiras, que tem uma venda aí praticamente encaminhada, milionária aí, de Alan, e também sobre a chegada de Arthur, né, ex aí Grêmio, que rescindiu com a Juventus. Então, sem mais enrolações, fica um vídeo aí que tá muito interessante e muito legal. Palmeiras decidiu estender e esticar um pouco a estadia lá no Paraguai, treinou por lá mesmo depois de bater o Cerro Porteño por 1-0 e se classificar para as quartas de final da Libertadores. E o técnico português aproveitou para dar um pulo na sede da Conmebol. Ele foi convidado e inclusive recebeu alguns presentes, réplicas da taça tanto da Libertadores da América quanto também da Recopa. Lembrando que o português já ganhou as oficiais comandando o Palmeiras e agora como presente, um regalo dos paraguaios ali que trabalham na sede da Conmebol. Palmeiras viajou nessa quinta-feira mesmo, ainda tem duas atividades antes de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, domingo contra o Vasco. Palmeiras joga na Arena Palmeiras, joga em casa. Só que durante a estadia estendida lá do Paraguai não foi só moleza não, viu? Aqueles, óbvio, que jogaram 45 minutos ou mais, fizeram um trabalho regenerativo no hotel, os demais trabalharam normalmente nos gramados. O capitão sempre veio falando comigo que era para mim estar preparado, o capitão, Lucas, Marlon sempre me incentivando, mandando dar o máximo no treino que a oportunidade ia chegar. E graças a Deus chegou e é isso, continuamos e feliz pela classificação. E pode pintar uma proposta generosíssima para o Palmeiras, que pode estremecer ali a política do clube, que é não vender, pelo menos nessa transferência, nessa janela de transferência de 2026, nenhuma peça fundamental. Mas Alan interessa ao Manchester City. A gente sabe que quando o clube inglês quer uma nova peça, eles vão até o final nessa negociação. Ainda nenhuma proposta foi enviada ao Verdão, mas vale lembrar que a multa rescisória do Alan é de 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. E o atacante Alan do Palmeiras aceitou a proposta do Manchester City e está fazendo força nos bastidores para que o negócio com o gigante inglês aconteça. Só que a presidente Leila Pereira havia prometido ao Abel Ferreira que não venderia titulares nessa janela de transferências. As cifras oferecidas pelo Manchester City não foram reveladas. O que a gente sabe é que na noite dessa quinta-feira o City enfim procurou o Palmeiras para demonstrar interesse em contratar o atacante de 22 anos. Vale contar também que em janeiro o Palmeiras chegou a recusar uma proposta próxima a 200 milhões de reais pelo Alan. A ideia do Palmeiras é algo na casa dos 50 milhões de euros ou 300 milhões de reais, com a lembrança de que o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador formado nas categorias de base. Se vender o Alan rápido, o Palmeiras ainda vai ter tempo de repor essa saída, até porque a janela por aqui se encerra em 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: se fosse presidente, você toparia, por exemplo, vender o Alan por algo na casa dos 40 milhões de euros para tentar contratar o Luiz Henrique por 35 milhões de euros? E eu acho o Luiz Henrique muito mais jogador do que o Alan, embora já tenha passado pelo futebol europeu sem o mesmo destaque que se imaginava. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? E o Cruzeiro... A gente vai com essa então, Bruno. O Manchester City tem interesse na contratação de Alan do Palmeiras. Bruno. É isso, e sempre sendo o mais justo possível. A gente aqui não tem qualquer problema de dar crédito quando o crédito tem que ser dado. Muitas vezes algumas apurações acontecem de forma simultânea, mas nesse caso foi o Futimercato, enfim, um jornalista francês que trouxe a informação do interesse do Manchester City na contratação do Alan Elias. Poucas horas não, poucos minutos depois, o The Athletic também tem a informação, traz a informação quase que em simultâneo com a gente já mergulhado nessa situação envolvendo o interesse do Alan Elias. Ponto importante aqui, e já avançando na apuração, avançando na história, por enquanto o Palmeiras não recebeu qualquer oferta oficial. O Palmeiras, por enquanto, não tem nada nas mãos do Manchester City. Naturalmente que sabe sim do interesse, que é um jogador muito bem avaliado pelo clube inglês, que inclusive
está negociando, aliás, uma informação que nós temos aqui tratado frequentemente no Fala Fonte, vai negociar o Savinho com o Tottenham, o acordo ali, 85 milhões de libras entre bônus e variáveis, no caso, então, 100 milhões de euros, trazendo para a cotação da moeda euros, enfim. O Alan Elias é visto pelo Manchester City como o potencial sucessor, o nome ideal para substituir o Savinho, que tem essa negociação muito bem encaminhada, vai fechar muito em breve com o Tottenham. Aliás, me explicam que é somente uma questão de timing. Entre Savinho e Tottenham está tudo certo. O City sabe quanto vai receber, as tais 85 milhões de libras. É mesmo uma questão de ajuste de timings para o negócio ser fechado, mas o City já está no mercado em busca de um substituto. Naturalmente olha para outros jogadores também. O Alan Elias muito provavelmente não é o único, mas o que me explicaram é que é um dos potenciais substitutos, dos principais alvos no mercado. Como eu falei mais cedo, o Palmeiras por enquanto não recebeu nada e joga lá em cima o valor, tá? O Palmeiras, enfim, naturalmente que quer muito para poder vender o Alan Elias, fundamental para o Abel Ferreira e também, claro, para o Palmeiras no geral. Ele tem uma multa rescisória hoje de 100 milhões de euros. É um preço significativo, naturalmente que o City não vai pagar 100 milhões de euros pelo Alan Elias. O Palmeiras aguarda então essa proposta para analisar. Eu não vou cravar aqui de caras o Palmeiras vai recusar, mas o Palmeiras inicialmente não tem interesse nessa negociação, não quer perder o jogador, mas tudo vai depender do valor ou dos valores apresentados pelo Manchester City. Conversas sim em andamento, mas proposta por enquanto não chegou nada à academia de futebol. Outras propostas já tinham chegado pelo Alan. A gente chegou a falar que, ou pelo menos interesses, não foi, Bruno? Não tenho certeza. Isso, me do corrige Napoli, aí. Isso, eu ia Newcastle. falar. Isso. E aí era mais ou menos em torno de 30, 35? Era mais ou menos isso que estava sendo especulado? Sim. Entre 30 e 35 milhões de euros. O Newcastle não chegou a fazer uma oferta. Tinha lá bem escauteado o nome do Alan Elias. Quem fez oferta sim foi o Napoli, foi o futebol italiano, foi o clube italiano, mas o Palmeiras não se mostrou muito interessado. Não tenho aqui exatamente os valores, porque tinha parte fixa e parte variável, mas andava por aí, nos 30 a 35 milhões de euros. Pro City é mais caro, né, Diego? É isso. Não, Mas também não é valor Endrick e Estevão, né? Tipo 60k, 60 milhões. Assim, o Palmeiras é um time que financeiramente está muito saudável. Eu acho que o Ala é inegociável. Se for para vender por um valor abaixo da multa, não tem porquê. É um jogador muito jovem ainda. Não, mas ele não vai bater 60 milhões, mas uns 30, 40 dá para pedir, né? Não, mas eu pensando nele no clube hoje, no que ele pode vir a ser, tem contrato até 2029, não venderia por um valor. É que ele também é mais velho do que o Endrick e o Estevão quando foram, né? O Alan, se não ele é mais velho, se não mas me engano, ele ainda é jovem mesmo assim, ele tem 22 anos. Já tem, né? Eu mas vejo tem ele como 22. inegociável, a não ser que alguém chegue para pagar a multa, que não vai acontecer, que 100 milhões de euros seria irrecusável. Sim. Mas 30 milhões não dá, 40 milhões não dá. 60, acho que eu não dá, acho que o Palmeiras seja um clube que precise vender um jogador que tem potencial para virar ídolo. Então, aí é o seguinte... A não ser que seja irrecusável. Então, ontem, uma matéria do Daniel Bocato, que está lá no site, ontem foi antes do jogo, tá? A matéria, e o Daniel contou lá no nosso site como o Palmeiras se planejava e qual seria o impacto até financeiro de uma eliminação que não aconteceu. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado ontem, aí provavelmente, não é, Bruno, seria mais fácil tirar qualquer jogador do Palmeiras, até porque o Palmeiras tem aquela meta que a gente fala aqui desde o começo do ano, aquela projeção financeira de vender mais ou menos entre 380 e 400 milhões de reais. Tem isso projetado no seu balanço aí para o ano. Se tivesse sido eliminado ontem, provavelmente seria mais fácil, mas o Palmeiras tenta agora equilibrar isso através das premiações em competições e ele está vivo aí nas 3. E o Palmeiras tem como equilibrar isso. Equilibra O Palmeiras é um dos times financeiramente mais saudáveis. De forma inteligente, né? Bruno. Mas a pergunta foi para mim ou foi para o Diego? Desculpa, perdão, eu interrompi o Diego aí. Não, é para vocês dois. Não, eu vejo ele como negociável mesmo, entendeu? Sim. Tem uma meta nesse momento, de vendas, nesse momento, jogando Libertadores. Aqui não dá pra gente falar do IC porque o Palmeiras passou, entendeu? Então ele tem que pensar no mérito esportivo que ele pode vir a ter com o Alan no elenco. Porque, olha, entre as projeções esportivas que o Palmeiras tinha, pensando não de conquista esportiva, tá? Mas em relação à premiação. A projeção era até semifinal do Paulista. Foi campeão, então já ficou acima. Já recebeu mais do que planejou. Libertadores e Copa do Brasil, a projeção era quartas. Então ele já bateu essa meta.
E Campeonato Brasileiro era G4, no momento ele está no G4, acho que no G4 vai ficar, né? Vai ficar sempre no G2 ali, não vai sair disso aí. É. Dificilmente vai sair. Acho que do G4 não sai, não sabemos se vai ser campeão ou não. Então é isso, galera. Chega a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa esportiva falando um pouquinho sobre o Palmeiras e como tá se comportando no mercado de janela de transferência. A gente sabe que se Alan sair, precisa trazer mais um reforço, né? Então, o City tá pressionando ali, né? Eles já venderam Savinho, se não me engano, foi por 80 milhões de euros, foi 100 milhões de euros pro Tottenham. Então, eles podem fazer uma proposta aí de 45 milhões de euros ou a 40 milhões pro Alan, e aí o Palmeiras ficar balançado, né? E vender esse jogador. E com esse aporte, o Palmeiras pode ir lá e contratar Luiz Henrique ou também, né, trazer mais um reforço como ali Arthur, que vem sendo sondado aí pela diretoria. Mas é isso, Tostor. Qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente, que é muito importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.